Shalom, pessoal. Em Jó, no capítulo 1, no versículo 20 a seguir, está escrito: Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Que lição deste homem de Deus para a nossa vida. Não é à toa que o Senhor permitiu que a história de Jó fosse escrita, contada para nós. Porque a história de Jó, da vida deste homem, é uma lição para nós. Jó era um homem íntegro. O Senhor mesmo falou dele, sobre ele assim. Olha só que o Senhor fala sobre Jó, o próprio Deus, em Jó, no capítulo 1, nesse mesmo capítulo, no versículo 8, está escrito: Você reparou, meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Assim era a vida de Jó. Ele era um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. O próprio Deus falou sobre Jó desta maneira. Que lição maravilhosa de nós sermos íntegros, sermos retos, tementes a Deus e nos desviando do mal. Esse era os adjetivos, as qualidades de Jó que Deus mesmo falou, que Deus via um homem na terra. E o Senhor olhava para ele. Os olhos do Senhor estão atentos a nos olhar a todos da terra, porque nenhum fio de cabelo que tem na nossa cabeça é desconhecido por Deus, não. Os fios da nossa cabeça são contados por Deus. Nenhuma folha de árvore cai sem que ele saiba. Então veja, este é o Deus Todo-Poderoso. Então ele conhece cada ser humano. Cada ser humano é conhecido, lembrado por Deus. A sua vida é olhada por Deus. E veja o que Deus fala de Jó. Então isso é um exemplo para nós sermos íntegros, retos, tementes a Deus e nos desviando do mal. Veio momentos terríveis na vida de Jó. Mas o Senhor não descuidou de Jó. O Senhor estava olhando para Jó. Porque o Senhor conhece o nosso coração. A palavra do Senhor diz que o Senhor não permite que nós sejamos tentados. Ele não tenta ninguém, diz a palavra do Senhor. Ninguém pode dizer que é tentado por Deus, porque em Deus não há maldade. Então ele não tenta ninguém. Agora, ele nos dá força, ele nos dá escape para que possamos suportar. Nada vem sobre as nossas vidas que nós não possamos suportar. Quando nós caímos em tentação, é porque nós demos lugar à nossa natureza pecaminosa. Porque se nós olharmos para Deus, pedimos socorro dele, ele nos dá força para vencermos. E quando nós vencemos a tentação, nós somos galardoados. Jó, então, perdeu tudo o que ele tinha. Seus filhos, tudo. A história de Jó, você leia, está na Bíblia, o livro de Jó. Leia sobre essa história mais detalhadamente, que não há tempo para discorrer sobre a vida de Jó minuciosamente. Mas ele perdeu tudo, seus filhos, tudo que possuía, no mesmo momento, no mesmo instante. Um servo dele ia contando que as fazendas de Jó queimou, que houve um tornado, que os filhos estavam reunidos numa casa, houve um terremoto, a casa caiu e sempre sobrava um servo para vir contar. Então, no mesmo dia, a gente vê que isso é uma sucessão. Quando um está contando, o outro já chega para contar também. Então, veja como esse homem ficou abalado. As suas estruturas, sim, porque ele era ser humano. Mas olha só o que Jó falou: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, quantas vezes, meus queridos, a murmuração, a reclamação, a dúvida que Deus está cuidando, a dúvida que Deus está fazendo
o bem para nós, que Deus está zelando por nós, muitas vezes nós até nos expressamos assim, como pode, porque Deus está permitindo, mas não é esse o caminho. O caminho é dizer: Senhor, Tu és bendito porque Tu me deste a vida, estou passando por esse momento difícil, mas sei comigo, Senhor, me dê forças para vencer, não me deixa pecar contra Ti, porque o tesouro maior que nós temos, meus queridos, minhas queridas, é a vida eterna, nosso nome está escrito no livro da vida, nós temos comunhão com Deus, nós passarmos uma eternidade com Ele. Jó conta, se você for lendo sobre Jó, as coisas vão até ficar mais complicadas, porque veio a doença. Jó, então, ali, tumores, veja aqui, no capítulo 2, no versículo 7, está escrito: e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Quem feriu? Satanás, que veio com uma fúria. Ele disse para Deus, porque Deus falou sobre Jó, então ele disse: mas o Senhor tem abençoado, o Senhor tem dado tudo para ele. Tira o que ele tem, eu quero ver se ele não peca. Jó não pecou. Aí Satanás falou: mas ele ainda está bem, porque ele está com saúde. Deixa eu tocar nele. Aí Deus falou: você pode tocar, mas a vida dele você não tira. Por quê? Porque a vida de Jó era de Deus. A vida do homem é de Deus. Então Deus está no controle. Mas mesmo assim, Satanás tocou com tumores, então ele era riquíssimo, ele ficou sem nada. E o que mais Jó amava, se você ler o livro de Jó, o que ele mais amava eram os filhos. E todos os filhos dele morreram no mesmo dia, no mesmo momento. Então, o que fala Jó? Veja só, a mulher de Jó dá uma palavra para ele destrutiva. Veja em Jó, no capítulo 2, no verso 9, ela diz assim: então a mulher dele disse: você ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. A mulher dele até incitou ele a pecar. E fala: verdade, ele tinha motivos? Tinha sim, para reclamar, para murmurar, mas Jó só conseguia ver a bondade de Deus. Porque a primeira coisa que ele diz aqui é o seguinte: temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Ele faz essa pergunta à sua esposa, ou seja, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sido nosso amigo, agora que nos sobrevém o mal, eu vou ser injusto com Ele? Todos esses anos da minha vida Ele foi o meu Deus, Ele me guardou, agora porque vem esse momento mal, eu vou dizer mentiras sobre Ele? Não, o Senhor continua sendo bom, porque Ele foi bom para conosco. Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios, ele aguentou firme as provas, mas a vida dele termina assim? Não. Se você ler Jó, se você pegar o último capítulo de Jó aqui, você vai ver que o Senhor veio falar com Jó, o Senhor aprovou seu servo de tal maneira que o próprio Deus veio responder aquelas perguntas que ficaram na cabeça de Jó, aquelas coisas que Jó queria saber. Então, o Senhor veio falando com Jó. E teve uma parte aqui do livro de Jó, que Jó fala: eu antes o conhecia de ouvir falar, agora meus olhos o veem. Quando o Senhor começa a falar com Jó, é assim que Jó fala. Porque depois de todas essas lutas, esse sofrimento, ele estava o Senhor cuidando dele, de tal maneira que então antes ele só conhecia Deus de ouvir falar, agora ele tinha intimidade. Assim é conosco os cristãos, nós temos intimidade com Deus através de Jesus. Nós não só ouvimos falar, mas nós o conhecemos, nós temos acesso à presença de Deus, nós sentimos o Senhor na nossa vida, nós ouvimos o Senhor falar conosco. É uma vida maravilhosa. Vem lutas como vem na vida de Jó, sim, talvez não na mesma intensidade, mas vem lutas, mas nós falamos como Jó, porque o Senhor habita em nós, então nós sabemos que tudo podemos naquele que nos fortalece. E aí, quando termina toda a luta de Jó,
O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Então vieram todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos os que o haviam conhecido antes e comeram com ele em sua casa. Olha, que maravilha! Jó passou um período terrível, nos piores momentos da vida, ele estava só, até sua esposa, em vez de dar conselhos bons para ele, foi dar um conselho destrutivo. Mas só que Jó, ele já estava apegado em Deus. Ele era grato, um coração agradecido, um coração que reconhece que tudo que nós temos vem do Senhor, e o Senhor é bom para nos dar a vida. Esse não é tão fácil assim, abalado. E olha que o servo de Deus, ele passou coisas que nós não conseguiríamos passar nem um décimo que Jó passou. Mas ele foi fiel. O Senhor lhe deu os filhos, o Senhor dobrou as posses dele, deu filhos lindos, diz a palavra do Senhor, que os filhos dele eram lindos. Então o Senhor restaurou a vida de Jó. Porque esse homem foi íntegro e fiel e temente a Deus e desviou-se do mal em todas as circunstâncias da vida dele. Satanás achou que era só porque ele tinha uma vida abastada, então era fácil servir ao Senhor. Mas o Senhor mostrou que não. Ele permitiu que Jó passasse isso porque ele conhecia o servo que ele tinha. O Senhor te conhece, ele sabe até onde você aguenta. Mas depois que você passar pela prova, você vai ser galardoado. Jó mostrou a Satanás que um ser humano ama o Senhor independente daquilo que nós temos aqui na terra, porque aquilo que nós temos dentro de nós suplanta qualquer coisa aqui na terra. Ter o Deus verdadeiro como nosso Deus, como nosso escudo, como nosso baluarte, como nosso amigo, é mais precioso do que qualquer bem que nós possamos ter aqui na terra. O importa é Deus, que você seja abençoado por Deus, que você possa ter Deus falando de você como falou de Jó. Então seja uma pessoa íntegra, reta, temente a Deus e desvie-se do mal, seja abençoado pelo Senhor, viva uma vida em que Deus é contigo, as circunstâncias ruins vêm, mas elas passam, como passaram na vida de Jó, passam na nossa vida, o que importa é o nosso nome estar escrito no livro da vida. Shalom, um dia na presença de Deus. Até uma próxima oportunidade.